A palavra de Deus tem poder de transformar nossa vida e nosso futuro. Olá, paz e bem. Hoje, terça-feira, dia 29 de outubro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Meu irmão, minha irmã, quero compartilhar com você essa leitura orante aqui no Santuário de Fátima, em Portugal. Aos pés de Nossa Senhora de Fátima, quero rezar por você e por sua família. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, que é o sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Ti, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pela vida que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que forma a nossa vida, pela água, pela terra, pelo ar, pelas pessoas. Inspira-nos com Teu Espírito Santo os pensamentos que vamos alimentar, as palavras que vamos dizer, os gestos que vamos dirigir. Abençoa, Senhor, as pessoas que nós encontrarmos, os alimentos que vamos ingerir. Abençoa os passos que nós dermos, o trabalho que devemos fazer. Abençoa, Senhor, as decisões que vamos tomar, a esperança que vamos promover e a paz que vamos semear, a fé que vamos viver e o amor que vamos partilhar. Ajuda-nos, Senhor, a não fugir diante das dificuldades da vida, mas apresentar o amor nas pequenas cruzes desse dia. Queremos estar contigo, Senhor, no início, durante e no fim deste dia. Amém. No Evangelho de hoje, lemos duas parábolas do reino que são um apelo à confiança, pois, assim como da pequena semente surge uma grande árvore e o pouco fermento leveda uma grande porção de farinha, o reino de Deus vai acontecendo nos pequenos gestos, permeados pela ação do Senhor. Ó Espírito Santo, luz de Deus, vinde nos iluminar para que possamos compreender o sentido profundo da palavra de Deus. Fazei-nos discípulos missionários de Jesus, que é caminho, verdade e vida, transformando o nosso coração em terra boa, onde a palavra produza frutos abundantes. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faça uma leitura atenta do Evangelho. Identifique os elementos que surgem durante a narrativa. O reino de Deus, grão de mostarda, campo, arbusto, fermento, porção de farinha. Qual é a interpretação que encontramos para cada um desses elementos? Qual é a mensagem central do Evangelho de hoje? A passagem do Evangelho de hoje fala de duas parábolas, a semente da mostarda e o fermento. As duas querem sublinhar claramente que a graça de Deus cresce em extensão, no caso o grão de mostarda, e também intensidade, como fermento na massa. No entanto, elas não sublinham apenas sobre o crescimento, mas também sobre todo o estado final, que apontam para um valor escatológico. Elas servem, por isso, para animar qualquer cristão, qualquer comunidade, para não desistirem em levar adiante a causa de Jesus, apesar de se sentirem tão pequenos
no meio dos poderosos deste mundo, pois no final Deus é quem tem a última palavra. O reino de Deus é como a semente de mostarda que um homem pega e lançou no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Assim, Jesus disse para nós hoje. Lançar semente à terra é um gesto absolutamente natural, apaixonante e misterioso. É um gesto de esperança e de aventura. Basta a semente estar na terra, começa então, em segredo e em silêncio, uma série de maravilhas. Pouco importa que o semeador se preocupe ou não com a semente. Cada semente lançada na terra surge a esperança no coração do semeador de ver a semente brotar e crescer em alguns dias. O semeador é aquele que crê na vida, que tem confiança no porvir. E ao ver a semente que se transformou em plantinha, a alegria inunda o coração do semeador a ponto de ele conversar com a plantinha quase diariamente. E com cuidado ele vai capinar ao redor dela para facilitar o crescimento saudável da plantinha, a fim dela dar bons frutos. O semeador, no caso, é aquele que semeia as mãos cheias para que a vida se multiplique, que se transforma em alimento para cada família. O semeador é aquele que investe no porvir. Jesus está consciente de estar fazendo isso. Semear, lançar, esperar com paciência. Ele empreende uma obra que tem por vir. Ele semeia a palavra de Deus em cada coração. E aquele que escuta e se deixa guiar pela palavra de Deus vai produzir muitos bons frutos para a convivência fraterna. O que o texto diz para você? Na sua realidade, na sua vida aí, neste momento, você é convidado a trazer a reflexão da palavra para a sua vida. Que aspectos do mistério de Deus esta passagem lhe proporciona conhecer? E qual traço de Jesus a palavra lhe revelou neste momento? A palavra de Deus tem dentro de si uma força misteriosa que, apesar dos obstáculos encontrados no seu caminho, vai germinar e dar fruto. A palavra de Deus tem uma força, uma potência, mesmo que seja pequenina, mas ela cresce dentro da vida de cada um de nós. E com esta parábola, Jesus quer sublinhar a força intrínseca da graça e da intervenção de Deus. Ao falar da pequenez de uma semente, como a de mostarda, Jesus quer nos convidar a rever os nossos critérios de atuação e a nossa forma de olhar o mundo e os nossos irmãos também. Por vezes, naquilo que é pequeno, débil e aparentemente insignificante, é que Deus se revela. Isso mesmo. Deus está nos pequenos, nos humildes, nos pobres, nos que renunciaram aos esquemas de triunfalismo e de ostentação. E é deles que Deus se serve para transformar o mundo. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado, diz o texto de hoje. Esta comparação tem em conta a potência de transformação do fermento, apesar de sua invisibilidade. Assim que o fermento se mistura com a massa se transforma em tamanho maior para se transformar em pão para a mesa de cada família. Os começos são modestos, mas o resultado final é surpreendente. Através das 2 parábolas, Jesus quer nos dar lição de que os meios podem ser muito pequenos, como a pequena semente de mostarda ou como o fermento na massa, mas podem produzir frutos inesperados, não proporcionados nem à nossa organização, nem aos nossos métodos e instrumentos. A força da palavra de Deus vem do próprio Deus e não de nossas técnicas. Quando em nossa vida há uma força interior, a eficácia do trabalho cresce notavelmente. Mas quando essa força interior é o amor que Deus nos tem, ou seu Espírito, a graça salvadora de Jesus Cristo ressuscitado, então o reino de Deus germina e cresce poderosamente. O que devemos fazer?
é colaborar com nossa liberdade, isso mesmo. Mas o protagonista é sempre Deus. Não esqueçamos, é sempre o Espírito Santo. E necessitamos trabalhar com o olhar posto em Deus, sem impaciência, sem exigir frutos a curto prazo, sem absolutizar nossos méritos, os nossos meios e técnicas, e sem demasiado medo ao fracasso. Há que ter paciência, sim, como a tem o lavrador esperando a colheita. Meu irmão, minha irmã, o que o texto leva a dizer a Deus neste momento? Faça a sua oração, apresentando ao Senhor as suas preocupações. Não tenha medo de se aproximar de Jesus como mestre de sua vida, aquele que é o princípio e a realização de todas as pessoas. Reze com o Senhor da vida e siga o seu caminho. Estou aqui no santuário de Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima. Ela que apareceu aos 3 pastorinhos, aquelas crianças que, na ocasião, se transformaram exatamente em sinal de esperança. Esperança para o mundo, para cada um de nós. Vamos pedir a intercessão de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Vamos também pedir a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, sobre nós, sobre nossas famílias, para que sejamos discípulos missionários do Senhor, fiéis ao seguimento do Senhor Jesus. Ó Senhor, faze de cada um de nós instrumento do Teu reino para que ele chegue a todas as pessoas, sem exceção, de modo especial aos pequenos, aqueles que não têm voz e nem têm vez. Reze comigo com fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra e como você pretende viver concretamente durante o dia de hoje os apelos que o Senhor lhe revelou? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Por intercessão de Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, abençoe-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus tem poder de transformar nossa vida e nosso futuro. Uma terça-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.